Amém. Boa noite a todos. Abrem nas suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 5. Paulo escreveu as epístolas de Timóteo e também Tito com um propósito. Sabe o que foi? Para ensinar como devemos andar na igreja local. E já aprendemos muitas coisas. Já hoje à noite vamos aprender sobre como lidar com pessoas na igreja local. Hoje à noite é como lidar com o pastor. Como pastor. Então, 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 a 25. Achando, pode ficar em pé comigo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e aos anjos eleitos, e que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebes mais água só, mas use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Oremos. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra e nós pedimos que o Senhor nos instrui e que sejamos ouvintes, obedientes, ó Pai, e não negligentes. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Pode sentar-se. Hoje em dia há muita confusão sobre o tratamento de um pastor. Tem alguns, tanto pastores como pessoas, acreditam que o pastor é o supremo infalível. Ele é o manda-chuva, ele que sabe de tudo. E obviamente nós descobrimos bem rápido que não é tanto assim, não. Tem outros que pensam que ele é um amiguinho, coleguinho, aquele que é igual a gente, que não tem autoridade, e se quiser ouvi-lo, pode, se não, pode deixar. É um colega, não é uma pessoa para ser respeitada. Ainda outros tratam ele como escravo, sem remuneração. Tantas igrejas nem sustentam o seu pastor. Então, tem várias atitudes sobre o pastor. Alguns acham que o pastor tem que fazer tudo de bom ânimo, como o irmão Robson falou na escola dominical. Houve, nessas últimas semanas, um pastor que até suicidou-se. Eu não conhecia o nome, então eu acho que foi de outro grupo, alguma coisa, mas é lamentável que um homem que está servindo o Senhor chega ao ponto tão desesperado que ele tira a sua própria vida. Pastor João Garland, que já faleceu por causas naturais, não suicidou-se. Ele falou que o suicídio é a última birra do homem, porque já perdeu toda a esperança. Então, é uma coisa que não tem esperança, então tira a sua própria vida. É lamentável, mas acontece.
entre os pastores. Mas qual é a nossa posição? Como é que nós devemos agir na igreja local com o tratamento do pastor? Você deve tratar seu pastor biblicamente, mas o que a Bíblia ensina sobre o tratamento do pastor? Realmente, o trecho que acabamos de ler em 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 até 25, dá uma explicação bem clara para nós. Verso 17 começa, verso 17 e 18, fala como tratar os presbíteros, devem ser honrados de acordo com os princípios das Escrituras. Então, o que diz a Escritura? Que os anciãos, verso 17, que governam bem, sejam considerados dignos de dupla honra, especialmente aqueles que trabalham na Bíblia e na doutrina. Mas o que significa dupla honra? Realmente o trecho está falando sobre o tratamento financeiro do pastor. Nós esperamos que o pastor vai estudar e vai trazer a palavra de Deus para a gente. Tem muitos pastores que têm que trabalhar lá fora e traz as mensagens bem preparadas para a congregação. Mas quando você trabalha 44 horas por semana, resta pouco tempo para fazer o estudo necessário para entregar. Tem outro lado também, tem pastores que não trabalham lá fora, mas também não estudam. Eu não estou dizendo sobre esses não. Mas eu achei interessante o verso 18 que fala, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Essa é tirada de Deuteronômio, o primeiro princípio. Deuteronômio 25:4 fala, não atarás a boca do boi quando trilhar. Interessante, comparando o pregador com boi, não é? É bom que não compara com burro. Boi é melhor, não acha? Mas o segundo é de Lucas. Lucas capítulo 10, versos 7 e 8 fala, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrares, e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Então, dois princípios. Não atrarás a boca, e também o trabalhador é digno do seu salário. Nós temos que entender que é a responsabilidade da igreja local sustentar-se a si mesmo. A nossa igreja está entrando e passando por uma crise em que as ofertas que estão entrando não dá para pagar todas as despesas. Então, o que nós temos que fazer? Tem que ganhar almas, tem que convidar pessoas que talvez já têm Cristo como Salvador, mas não estão crescendo na fé, porque não tem uma igreja que ensina a palavra de Deus como a gente ensina aqui. Nós temos que convidar os outros. Nós precisamos mais pessoas aqui para que possamos sustentar nossa igreja e sustentar o pastor como a palavra de Deus ensina. Presbíteros, a palavra aqui deve ser entendida em um sentido amplo daqueles que estão na liderança da igreja local. Pode ser um pastor consagrado, ou um pastor que não chegou a este ponto, como o nosso pastor Robson. Ele ainda precisa de passar desse processo de realmente ser separado e consagrado pela igreja local. Mas mesmo assim ele é o líder da nossa igreja, nós chamamos-lhe de pastor. O foco está nos anciãos, que ele não é tão velho não, mas os anciãos que governam e nos anciãos que ensinam, ou seja, trabalha na palavra e na doutrina, que é o caso do nosso pastor. Bom,
seja o quê? Seja considerado digno de dupla honra. Se um presbítero, como um pastor, governa bem e trabalha na palavra e na doutrina, falando claramente do trabalho árduo, esse é digno de dupla honra. Nesse contexto, dupla honra significa apoio financeiro. Apoio financeiro. Paulo já afirmou que certas viúvas eram dignas de honra. Em 1 Timóteo 5,3, falando de apoio financeiro. Lembra? Viúvas por cima de 60 anos, eu acredito que foi a idade, que não tem família para sustentá-los, então era a responsabilidade da igreja para ajudar no sustento da viúva, mas não para a viúva ficar à toa, mas servir na igreja local. Agora Paulo acrescentou que os anciãos que governam bem sejam considerados dignos de dupla honra, especialmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Desculpa, eu toquei o lugar errado nas minhas anotações. Então, se um presbítero, como pastor, governa bem, trabalha na palavra e na doutrina, é dupla honra. Nós já falamos das viúvas sendo recebido, pode ser sustentadas pela igreja, falando de apoio financeiro. Agora Paulo acrescentou que os anciões que governam bem são considerados de dupla honra. Pois a Escritura diz, temos de sempre voltar para as Escrituras. Já citei Deuteronômio 25:4 e Lucas 17, mas tem outros. Mas o princípio é de que aqueles que servem o povo de Deus devem ser pagos, ou seja, quando possível, é claro, apoiados financeiramente pelas passagens da palavra de Deus, é claro, e apoiado biblicamente. Nota bem, Gálatas, capítulo 6, verso 6. Paulo escreveu, e o que é instruído na palavra, reparte todos os seus bens com aquele que o instruiu. Bom, eu sou sustentado nessa igreja? Não. Igreja dos Estados Unidos me sustenta. Mas nós temos o pastor Robson aqui conosco, que está aqui quase 3 anos, que deveria ser sustentado pela igreja local. E esse deveria ser nosso alvo aqui. Filipenses 4:17, Paulo disse que tal doação abunda para o relato do doador, ou seja, é uma recompensa, ou seja, o doador vai ser recompensado. Ele fala assim, em Filipenses 4:17, não que procurem dádivas, mas procuram fruto que cresça para vossa conta. Nós temos pessoas nos Estados Unidos que sustentam a gente todo mês e tudo. Então, quando a gente veja uma pessoa aceitando Cristo como Salvador, como eu li da Igreja Batista Fundamental, tinha uma atividade ontem, lá na Vila Margon, e tinha um jovem, ou foi uma jovem, Suzana? Uma jovem que aceitou Cristo. O povo dos Estados Unidos que sustenta a gente, que ajudou a gente a fundar aquela igreja, que agora está abençoando o pastor Glauco, pregando a palavra de Deus lá, e uma menina aceitou Cristo, vai para conta daquele povo que sustenta a gente mensalmente. Mas como é que deveríamos tratar um pregador no pecado? O pregador não é um super-homem, ele pode pecar contra qualquer pessoa. Versos 19 e 20 nos dá as instruções. Lemos assim: não aceites acusação contra o presbítero, senão com
2 ou 3 testemunhas. Aos que pecaram, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. É um princípio que nós temos de realmente praticar com muita cautela. Os que pecam, repreendem na presença de todos, para que os demais também possam temer. A Bíblia fala, não receba acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Nesse versículo, Paulo atingiu o equilíbrio entre crer e agir em cada fofoca que surge sobre o líder na igreja e ignorar pecados graves na vida de um líder. Tem os dois lados da mesma moeda. Às vezes a gente nem repara o erro. O que nós devemos fazer é, alguém está no erro, um líder tem que chegar pessoalmente, cuidadosamente e respeitosamente e falar, notei que falou assim, assim, assim. É assim que devemos fazer e tratar pessoalmente. Se não, então, se tiver uma acusação, leva 2 pessoas, mas não é 2 pessoas como já sou pregador bem assadinho em casa, então leva 3 pessoas da sua casa e fala, 3 pessoas, 2, 3 pessoas querendo falar com o senhor, e aí acusa ele diante dos outros. Mas é ajudar a corrigir o problema. Qualquer um dos extremos está errado. Ou fofocar, ou acusar, ou não acusar de jeito nenhum. Está percebendo o que ensinou? Toquei no lugar errado. Então, aos que pecaram, repreende-os na presença de todos, para que ninguém, os outros, tenham temor. Porque também os outros têm temor. Não receba. Nesse versículo, Paulo colocou tudo em ordem, para não aceitar coisa de fofoca, mas também para não passar a mão e não passar ignorando o erro, mas tem de tratar. A razão dessa diferença é evidente. Aqueles cujo negócio é corrigir os outros, geralmente terão muitos inimigos. Muito cautela, portanto, deve ser usado na admissão de acusações contra tais pessoas. Um escritor chamado Clark, que falou isso, não recebem uma acusação contra uma ação, exceto 2 ou 3 testemunhas. Qualquer acusação contra o líder não deve ser recebida automaticamente. A acusação deve ser cuidadosamente verificada por 2 ou 3 testemunhas, não apenas 2 ou 3 outros que também ouviram a fofoca. Timóteo não deve receber ou promover acusações sem fundamento, mas deveria pesquisar, investigar, para ver se o assunto realmente tem base, e depois aproximar o pregador. É válido. Eu não gosto de ser repreendido, não, ninguém gosta, mas eu gosto quando alguém me corrige, porque eu posso crescer e não cometer o mesmo erro novamente. Mas nós temos de entender uma coisa, todo mundo aponta o dedo. Aponta. Isso, aponta para mim, pode ser para mim. Tá? Notou uma coisa? É o princípio dos 3 dedos. Quantos dedos está apontando para você? 3 e uma para o acusado. Nota bem, eu tenho os meus problemas, os meus pecados igual a qualquer um. Então eu tenho de aproximar até o presbítero ou irmão, qualquer pessoa, com essa atitude que, olha, eu também sou pecador, mas eu quero chegar ao seu lado
para ajudar com esse problema. É nossa atitude. Muitas congregações tiveram grandes problemas porque o pecado na liderança não foi tratado imediatamente. E acontece. É importante que todos entendam que a liderança na igreja não blinda, ou seja, protege a pessoa da responsabilidade. Ela a torna ainda mais responsável de corrigir, de manter a igreja correta doutrinamente. Mas lembre-se do princípio dos 3 dedos que falei agora. Mas fala, pastor Bill, mas qual é a base, o princípio bíblico? Abre nas suas Bíblias de 1 Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12. 1 Coríntios 10, 11 e 12. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras. Estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olha que não caia. Olha que não caia. Então eu tenho que aproximar a pessoa que eu acho que está no erro, biblicamente, entendendo que também eu posso cair no mesmo tipo de erro, ou até no mesmo erro. Eu tenho que chegar com humildade, não com aquela arrogância e tudo, com respeito para corrigir o erro e não atacar a pessoa. É um ponto muito importante em nossas vidas. Muitas vezes nós atacamos a pessoa e não atacamos o erro. Eu lembro, eu conversei com um missionário uma vez e o missionário, o casal, falou comigo: mas o senhor não aceita a gente como a gente é. Eu falei com o casal, eu estou tentando, mas não é fácil não. E tudo. E depois eles começaram a falar: o senhor é assim, 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 assim. Tinha uma listona e tudo. Eu falei com eles: sabe qual é o problema? Qual? Eu falei: vocês não me aceitam como eu sou. Todo mundo tem os seus problemas. Então, nós temos que chegar a outro com essa atitude de respeito, falar: olha, eu acredito que biblicamente não está correto o tipo de andar. Eu garanto que se chegar em mim com a atitude certa, me corrigindo, eu vou aceitar. Eu não vou gostar. Por que eu não vou gostar? Eu não vou gostar que eu errei. Mas eu não vou gostar que eu me envergonhei errando. Mas eu vou corrigir o erro. Essa é a nossa resposta. Mas mudando para o verso 21. Não seja preconceituoso ou demonstra parcialidade. A Bíblia fala: conjuro-te, no verso 21 de 1 Timóteo 5, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, não fazendo por parcialidade. Essa forte declaração reflete a natureza séria do trabalho dos líderes na congregação local, ou seja, na igreja local. Eles servem o Deus eterno e devem agradá-lo primeiro em tudo o que fazem. Observem essas coisas sem preconceito, a Bíblia ensina, não fazendo nada com parcialidade. Preconceito, parcialidade são pecados graves diante de Deus. Pensa bem, no Novo Testamento, a ênfase é na parcialidade de acordo com a classe. Tiago, capítulo 2, 1 a 10. Mas a parcialidade de acordo com raça e gênero também incluído em Gálatas, capítulo 3, versos 26 a 29. E tudo disso é considerado como um pecado. Tratar uma pessoa por causa da sua posição.
E na igreja, às vezes, é difícil. Eu lembro um pastor que estava procurando uma igreja, falou comigo uma vez que candidatou numa certa igreja e ele notou que a igreja estava com as coisas duvidosas e tudo, mas o maior problema da igreja foi um homem rico que mandava em tudo. Eu conheço uma igreja em Minas Gerais que era uma mulher, eu acho que é advogada, que mandava em tudo. Então, é uma coisa difícil. Então, tem cuidado sobre isso, considerando o nível de pessoas e não focalizando no pecado. Verso 22. Tenha cuidado ao aprovar o ministério de outra pessoa. Fala no verso 28, ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a si mesmo puro. Vamos voltar ao significado dessa. Não impõe as mãos a ninguém apressadamente, nem participe dos pecados dos outros. Mantenha-se puro. Impor as mãos sobre qualquer um. Isso é usado no sentido de ordenação. Mas o contexto está falando de um líder que caiu no pecado. Então, podemos ter alguns que interpretam, que entendem a palavra e tem de entender. Tem pessoas que falam assim, cada pessoa interpreta no seu jeito. Essa não interpretar, não. Essa impor o seu pensamento em cima das Escrituras. Interpretar as Escrituras é entender o que Deus queria dizer. Mas o contexto está falando sobre o líder que está no erro e tudo. Então, a ideia é o líder está no erro. Depois, alguém falou com ele, ele arrependeu-se e corrigiu. Então, a Bíblia está ensinando que tem que dar um tempo para ele mostrar que realmente arrependeu e corrigiu o seu próprio procedimento. Isso é usado na palavra de Deus. Paulo advertiu Timóteo a deixar o homem provar a si mesmo antes de ser reconhecido no ministério. Não deve haver pressa. O tempo deve temperar o homem em seu ministério. Eu gosto, tem o processo de consagração, onde o candidato se apresenta, ele convida os outros pastores, e ele apresenta a sua declaração doutrinária, e depois ele é examinado. Mas, na verdade, a maioria das declarações doutrinárias só foi copiado dos outros que já fizeram. Eu já fui para tantas consagrações e sempre é as mesmas perguntas e tudo. Então, para mim é melhor seguir o princípio aqui para não colocar as mãos precipitadamente no homem para consagrar o ministério, mas seguir o que aconteceu em Atos. Abre na sua Bíblia Atos, o 13º capítulo. Atos, 13º capítulo, começando no verso 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Sereno, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor. Quem estava servindo? Esses nomes já citados com a igreja local. E jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Nota bem, Barnabé e Saulo, junto com os outros, estavam servindo ao Senhor na sua igreja local. Eles podiam ver o procedimento e o Espírito Santo mostrou para eles: olha, chama, envia. E nota o que aconteceu. Então, jejuando e orando,
e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, esses enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. Então, está vendo? Deus, pela igreja local, o povo, esses dois homens estavam servindo o Senhor normalmente, fielmente. E Deus colocou no coração da igreja para consagrar esses homens para a obra que o Espírito Santo tinha lhes enviado. Então, é assim. Alguns acham que é outra forma, mas eu acredito que a Bíblia ensina dessa forma. Mas além de tratar sobre chamando o pastor, que o texto não é principalmente sobre isso, mas é sobre o pastor que realmente entrou no erro e agora está voltando. Alguns acham que a admoestação de não impor as mãos a ninguém às pressas tem a ver com receber pessoas arrependidas de volta à comunhão da igreja. Parece que alguns círculos da igreja primitiva, aqueles que haviam caído em pecado escandaloso, tiveram que ser recebidos de volta à igreja com a imposição de mãos e oração pelos líderes da igreja. Se assim era, Paulo quis dizer, não vá muito rápido, que demonstrem primeiro o seu arrependimento. Então, tem as duas aplicações para o princípio. Quando entendermos que a congregação é simplesmente o reconhecimento do chamado de Deus, é mais uma razão para não ter pressa. Tem de observar a vida da pessoa. Eis Atos, capítulo 13, versos 1 a 3. Mas continuando, verso 22, no finalzinho, ele fala, conserva-te a si mesmo puro. Está falando da correção dos anciões, correção dos presbíteros. Ele fala, Timóteo, mantenha-se também puro. Você tem cuidado de não entrar nesses pecados. Como Paulo já tinha avisado, seja modelo entre os fiéis. Esse foi o dever de Timóteo. E é nosso dever também. Só o dever do pastor, dos pastores, do missionário, não. De todos nós, manter-se puro. Isso se conecta com uma ideia importante. Se Timóteo foi chamado para observar e avaliar a vida dos outros, era importante que ele prestasse ainda mais atenção na sua própria vida, no seu próprio procedimento. Lembra o princípio de 3 dedos. Não esquece que nós temos que nos cuidar também. Nem participar dos pecados alheios. Todos nós temos pecado suficiente nosso. Não precisamos acrescentar a ele participando dos pecados dos outros. Mas como? Como é que eu posso participar no pecado dos outros? Podemos compartilhar os pecados dos outros, dando um mau exemplo diante deles. Podemos compartilhar os pecados dos outros, aprovando-os ou ignorando o seu procedimento pecaminoso. Podemos compartilhar os pecados dos outros, juntando-nos a uma igreja que espalha ensinamentos errados, biblicamente. Essa é como nós podemos compartilhar ou participar dos pecados dos outros. Agora, Paulo muda um pouco. Ele dá um conselho para Timóteo, como de médico. Olha o verso 23. Não bebes mais água só, mas use de um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Interessante isso. É o único versículo que meu pai conhecia. Meu pai gostava de beber. Então ele falou, a Bíblia não fala para tomar um pouco de vinho? Eu falei, pai, tudo bem, um pouco, mas não de galão, não. É um pouco, como remédio.
Eu ouvi uma reportagem ontem, e talvez essa vai ajudar os que têm gastrite. Ele estava, logicamente, vendendo uma pílula, uma cápsula, que tem todos os ingredientes de suco de uva, os químicos que estão incluídos no suco de uva, para melhorar a saúde. Então, tem pessoas que tomam vinho. Nós, eu e Dona Suzana, tomamos suco de uva hoje à tarde. E tudo. E tem muitos que dizem que suco de uva tem realmente um valor medicinal. Nós temos de entender também que o vinho que Timóteo tomava, se tivesse teor de álcool, era pouquinho coisa. Não foi muito coisa, não como hoje em dia, que é adicionada o álcool. Mas foi para o seu estômago. A água no mundo antigo era muitas vezes impura e Timóteo provavelmente tinha problemas com a água impura. Como o processo de fermentação eliminaria algumas das coisas nocivas na água, seria melhor para ele beber um pouco de vinho em vez de água o tempo todo. Então, teor, e só como remédio, usa um pouco de vinho. Timóteo provavelmente estava se abstendo de álcool para não dar um mau testemunho. Ele queria dar um bom testemunho, mas ele devia beber um pouco de vinho como remédio. Assim, não é beber socialmente. Tem igreja, até eu conheço uma igreja batista que era fundamentalista lá nos Estados Unidos, que faltou pouco para aprovar o item para o estatuto permitindo aos membros beber socialmente. Mas escuta o que a Bíblia fala. Abre nas suas Bíblias em Provérbios 23 e vamos ler versos 31 a 35. Provérbios, capítulo 23, 31 a 35. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar e como o que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. A Bíblia condena bebendo assim. Isaías 28, verso 7, também pode abrir na sua Bíblia. Isaías 28, verso 7. Mas também esses erram por causa do vinho. Nota, por causa de quê? Por causa do vinho. E com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Então eu pergunto aos irmãos, tem proveito no vinho? Remédio nós temos hoje em dia, que tem um certo teor de álcool, de vinho. Não é isso não. Podemos tomar, mas beber socialmente e tudo, temos de evitar a qualquer custo. Eu falei com uma pessoa uma vez sobre isso, e a pessoa fala, não, mas você tem, que é chamado, a fobia contra a bebida alcoólica. Eu falei, não é fobia, não, é ódio mesmo. Eu odeio a bebida álcool. Eu nunca vi essa bebida fazer o bem. Então, não pensa que Paulo está
encorajando a Timóteo a beber, nem nós beber socialmente. E final, versos 24 e 25. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, Paulo diz, e alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas. As que são de outra maneira não podem ocultar-se. A dificuldade de olhar para o pecado de homem e também as suas boas obras existe. Mas às vezes as boas obras de alguém é manifestada na hora. Às vezes ninguém percebe e causa muito problema para algumas pessoas. Porque pensa, não, ninguém percebeu o que eu estou fazendo, então eu vou parar. Talvez foi o caso desse pastor que suicidou-se. Sentiu-se que estava sacrificando-se e ninguém reparava. Eu não sei qual é a situação, mas acontece. Também, às vezes, nós reparamos uma pessoa que está no pecado, aparentemente está sendo abençoada. E não é julgada, porque eu estou passando sofrimento e ela está sendo abençoada. Sabe que vai ser julgado segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. Esse é o princípio bíblico. Nessas séries de mensagens, nós já tratamos vários assuntos. E tem mais o capítulo 6 para considerar. Mas nós já notamos. Capítulo 1, lidando com as falsas doutrinas e militando como um bom soldado. Capítulo 2, olhando por todos os homens para sua salvação. Capítulo 3, as qualificações dos líderes na igreja local. Capítulo 4, procedimento na igreja local. Capítulo 5, como tratar as pessoas na igreja local. Hoje à noite descobrimos como tratar o pastor. Eu espero que os irmãos vai lendo 1 Timóteo agora, que eu estou ensinando muito semana, vai ler com entendimento mais apurado, para que você possa seguir o que a Bíblia ensina. Mas principalmente a Bíblia ensina, a salvação está em Cristo Jesus, e somente nele. Nós temos amigos, colegas, vizinhos, familiares lá fora que precisam ouvir o Evangelho. E o segundo, nós temos de ser um bom modelo para os de fora e também nós que de dentro aqui. E terceiro, nós temos de apoiar nosso pastor financeiramente em orações. Eu oro em nosso culto familiar, eu oro para o pastor Robson, eu oro para o pastor Glauco, eu oro para o pastor Anderson, eu oro para o pastor Jamil, eu oro para o pastor Marcos, todo dia, colocando esses homens diante de Deus. Eu oro por mim mesmo também, e dona Suzana, para que possamos realmente ser modelos e ganhar almas e ensinar a palavra corretamente. Ora assim, pratica e serve ao Senhor. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus e oramos que o Senhor possa realmente ajudar a gente a apoiar o nosso pastor, financeiramente, orações, apoiando, corrigindo até com respeito quando precisar, mas dando todo o respeito devido a ele. Não porque ele merece, mas porque o Senhor ensinou a fazer assim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ora. Amém? Pega seus livrinhos e vamos cantar aquele hino que já cantamos, Amas-me Mais. Vamos ficar em pé. Número 4, desculpa. É bom saber, né? Nesse tempo podemos mais conforto, pois o livre nos jura aqui, mas o mesmo
Amém, como eu falei antes, eu chamo essa é um corinho de mentira, porque sempre podemos amar o Senhor mais. Amém? Então vamos orar. Precioso Pai, mais uma vez nós te entregamos o culto, nós te agradecemos pelo ensino da tua palavra e pedimos que o Senhor possa ajudar a gente a ser ouvintes, obedientes e não negligentes. Ajuda, Pai, e cumprirmos a palavra de Deus em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Lord. Amém? Amém.